mais um dia aqui com a nossa conversa de paia. E hoje eu tenho a presença ilustre aqui do professor Lúcio Rogério, que é o atual presidente da Câmara de Atividade Física e Saúde, amigo de longa data, né? Extremamente competente, experiente, que não para de evoluir, né, a carreira do profissional da educação física, mesmo sendo uma autarquia pública. Mas essencialmente hoje, Lúcio, eu coloquei esse slide aqui e é bom enfatizar que o profissional de educação física está em alta e ele sempre estará de mãos dadas com a nossa sociedade. Então eu gostaria, em primeira mão, agradecer a sua presença aqui, né? E pedir que você explique detalhadamente como que, de forma inusitada, você teve esse insight de criar uma Câmara de Atividade Física e Saúde. Bom, Zé Mário, primeiro bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes, a todos que estão nos acompanhando aqui. Esse podcast é maravilhoso, né? A ideia é muito boa e nós precisamos acessar a população cada vez mais. E antes disso, a profissão de educação física, desde a sua regulamentação, que ela se entende como profissão da área de saúde. Nós também trabalhamos com educação, nós também trabalhamos com a parte de fitness, nós também trabalhamos com o desporto em geral, com a prática esportiva. Porém, o grande foco em todas essas possibilidades é o cuidado com a saúde, a qualidade de vida que o indivíduo alcança quando ele é praticante de exercício físico devidamente orientado por profissional que tem formação e registro profissional. Então, a partir disso, nós temos conversado com o Ministério da Saúde, nós temos conversado com as secretarias municipais e estaduais de saúde e construído a atuação do profissional de educação física na área de saúde. O profissional de educação física hoje está em hospitais, em postos de saúde, em programas de saúde da família. Essa é a presença real do profissional de educação física, que pela questão política no nosso país ainda é tímida, ainda é insuficiente para a demanda. A população precisa saber que ela tem direito ao atendimento correto, ao atendimento justo, ao atendimento competente. E para cuidar de dores crônicas, para cuidar de redução de obesidade, para tratar doenças crônicas, o profissional de educação física tem não só o preparo e a formação, mas tem uma possibilidade de competência, pois nós costumamos dizer que a profissão que lida com saúde é a profissão de educação física. Nossos irmãos, nossos parceiros, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, eles lidam com os problemas específicos da saúde. Já o profissional de educação física, ele atende diretamente à saúde do usuário. E aí, Câmara de Atividade Física e Saúde é a forma dos conselhos profissionais discutirem e construírem as políticas públicas para a saúde. Ótimo. É importante a gente enfatizar, né, que o profissional de educação física ele sempre teve uma participação efetiva no aspecto de prevenção de saúde e continua tendo, e assim será até o fim dos tempos, né? É Perfeito. Muito importante, e porque essencialmente ele tem uma ferramenta muito valiosa chamada exercício. A atividade física e exercício, eu sei que são eles, num senso comum, existe uma diferença, né? Perfeito, existe. Etimológica, no sentido da sua palavra, né? O que é a diferença de atividade física para exercício físico, as pessoas confundem as terminologias, mas a gente não está aqui para discutir isso, mas sim para enfatizar a importância da capacidade que esse profissional tem de atuar no dia a dia preventivamente e agora também, né, a gente trazer assim, não com uma novidade, porque não existe novidade nesse assunto, mas assim, quando você me deu esse gancho aí de dor crônica e dor aguda, eu vou trazer agora um pouco da atualização que envolve, né, esse aspecto fisiopatológico da dor, né? Primeiro que dor, existe classificação da dor. Uma dor ela pode ser nociceptiva, pode ser neuropática e uma dor de sensibilidade central. Okay? Inclusive dá para falar para a população a questão da intensidade, né? A qualificação da dor mediante a intensidade que a população traz. Eu que tenho com a dor, e aí você me avalia, me diagnostica, busca saber
Qual é a intensidade da dor? Não tem esse caminho da intensidade? Olha, olha só, vamos trazer depois, assim, um comentário à parte, mas assim, se a gente pensar em referência bibliográfica, depois de uma pandemia ficou tão complicado a gente citar determinadas referências, né? E assim, não estou querendo alfinetar ninguém, mas é complicado. Mas eu vou trazer um dado da Lancet, né? A Lancet, ela é uma revista que faz as suas atualizações a cada 5 anos, estuda 300 doenças em 188 países, patrocinada pelo Instituto Melinda Gates. E se a gente pensar nesse aspecto, dor é sintoma. E a dor, ela serve como um alerta, né, de que alguma coisa não está bem em relação ao seu sistema, ao funcionamento do seu sistema. Para aí. Referências da Lancet. Por quê? Eu preciso qualificar o meu amigo, que eu chamo com orgulho, com honra, de Dr. Zé Mário. Dr. Zé Mário é profissional de educação física, tem outras formações, mas como profissional de educação física, eu acompanhei sua carreira. Você saiu de um profissional que trabalhava em academia, dando ginástica localizada, e, entre outras coisas. Só não dei aula de balé. Pois é, essa parte do balé eu nem estava sabendo. Mas eu imagino você de roupinha de balé lá, mas faltou isso, né? Na verdade, você deu aula de artes marciais. Dei aula de judô há muito tempo. Comecei com aula de judô. E foi buscar formação. Esse padrão é importante. O profissional de educação física que pretende trabalhar com saúde, que pretende trabalhar dentro dos hospitais, das clínicas, ele tem que buscar formação. Formação tem de que buscar qualidade conhecimento de qualidade. Capacitação. Ser formado não é ser capacitado. Exatamente. Eu posso ter um monte de diploma e teoria lá, mas nunca pratiquei nada. Nunca atendi uma pessoa com dor crônica. Nunca conversei. E aí a nossa população, especialmente a mais carente, tem muita gente buscando o processo farmacológico. O cara vai lá, toma um remédio para dor, melhorei. Olha, você tem formação, Zé Mário. Eu aprendi isso que eu estou falando com você. E quando eu te conheci, eu já tinha diploma e você ainda não tinha. É verdade. E isso qualifica você. Você hoje, orgulhosamente, é um profissional de educação física que precisa ser destacado. E esse é um dos motivos de eu estar aqui nesse podcast. Você não sabe, eu não te falei isso, mas eu fiz um doutorado em medicina chinesa, já terminei tem algum tempo. Então estou chamando de doutor de forma correta. Doutor e tem o doutorado também, né? É sem vaidade, eu acho que isso não é relevante. Eu acho que assim, a experiência, a maturidade que eu tenho hoje em relação à prática clínica diária, né? Tenho meu consultório, costumo atender 10, 15 pessoas diariamente. Tudo isso foi fruto de um desejo e a vida me direcionou para isso. E eu fui buscar formação de qualidade, investi muito dinheiro na minha formação, né? Naquela época eu poderia até dizer para você, com muita humildade, que eu poderia assim, redigir várias ações equivocadas, fruto do desconhecimento, né? Não tinha formação, não sabia. Então assim, é com muita humildade que eu assim, achava que estava fazendo a coisa certa, né? E nem sabia o que eu estava fazendo. E a vida foi me direcionando de forma positiva e hoje eu cheguei num nível de conhecimento que me sustenta com uma remuneração desejada. Bastante razoável. Bastante razoável, dá para viver bem. E não é isso, né, cara? É a satisfação de você ter tido a oportunidade de evoluir. É esse o ponto que eu quero frisar de novo. E hoje está fazendo um bem para a sociedade. Evolução. E o momento em que nós estamos na educação física, a nossa carreira profissional começa com diploma superior. Começa com a busca de uma graduação, que é importante, que nos prepara para iniciar no mercado, mas que deixa lacunas se você quer atender com mais excelência, com mais qualidade. E é isso que nós temos que buscar. O Conselho Profissional, o Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região do Distrito Federal, com o nosso atual presidente Roberto Nóbrega, que é doutor em Educação Física. Roberto Nóbrega assumiu a presidência do Conselho pronto para trazer mais qualidade para o exercício profissional, pronto para ofertar para a população garantias de que o profissional de educação física, além do registro, além da obrigação de atuação profissional por conta do registro profissional, ele também tenha acesso à especialização, à busca do conhecimento. E aí, muito justo. Melhorando a prestação de serviço dele. Perfeito. Em prol da população. Nosso presidente Roberto Nóbrega, inclusive, te manda um abraço, Samário. Ele teve o orgulho de participar. Foi meu professor de handebol. Olha aí.
Nóbrega, seu aluno, Nóbrega. Isso. Mas a questão é, esse é o momento de buscarmos essa excelência e eu precisava destacar isso. Você não gosta nem de falar nesse teu currículo. Não, eu preciso dizer para a população e para o profissional de educação física que é possível buscar qualidade no atendimento. Profissional de educação física, fisioterapeuta, osteopata, tenho pós-graduação em biomecânica, terapia clínica postural, acupuntura. O doutorado foi em medicina chinesa, fruto de uma experiência que eu tive a oportunidade de ir 6 vezes para a China. E aí eu também entendi que dentro do aspecto do exercício da prática clínica, dentro do aspecto biofísico, né, a acupuntura ajuda muito o sistema a se equilibrar. Mas isso é muito técnico nesse momento, né? Assim, faz parte da formação. Mas a busca do exercício, né, da prática clínica. Porque é aí eu importante o profissional de educação estou muito física bem engajado na área da saúde. Né? Perfeito. Perfeito. E é isso, nós queremos buscar concurso público, Zé Mário. Mas como que eu vou buscar concurso público sem garantir que o profissional tenha conhecimento? E tem que haver a capacitação para estar engajado dentro do sistema. Exatamente. Isso aí é fundamental. É premissa de exercício profissional diário. Mas voltando para os dados da Lancet, né? Lancet, é importante. Entender. Vamos lá. Alguns anos atrás eu participei de uma reunião dentro do hospital de base, que hoje, né, IGES, né? E tá lá brigando com a sua gestão. A gestão hospitalar é uma coisa complexa. Mas na época, eu verifiquei que a demanda reprimida do IGES era da emergência, para ficar claro para o ouvinte. Você chega no atendimento do hospital de base. Estou com dor no céu. Você vai lá, faz dá lá sua carteira de identidade, você registra, vai para uma triagem e mediante a triagem vai haver um direcionamento. Se a gente pensar assim, o que o IGES hoje não atende, não consegue atender? Odonto, falta dentista e ortopedia. Na ortopedia, na época, eu verifiquei que 80%, aí eu tive uma experiência de ficar um tempo dentro do hospital de base, né, junto com um outro professor, que acabou fazendo parte do meu corpo docente das pós-graduações, mas eu verifiquei que 80% daquela população que corria para a emergência do hospital de base buscando atendimento, eram pessoas que sofriam de algum tipo de sintoma indesejado, dor é sintoma, e 80% eram pessoas que sofriam de dor funcional. Se essa dor tem característica funcional, não é uma fratura ou necessidade de uma sutura, entendeu? Ele precisa de uma pessoa que entenda do assunto. Trazendo para a população, Zé Mário, dor funcional, o seu Zé que carrega lombar, a gente brinca, né? Baldes de cimento na obra, e aí ele haja coluna vertebral em várias possibilidades. O que é mais prevalente? É uma dor funcional, é da função dele no dia a dia. O que é mais prevalente dele nesse contexto? Dor lombar, o que é o carro-chefe do dia a dia? Dor lombar de reclamação, dor lombar, dor cervical, ok? Então, e aí voltando para os dados da Lancet, se a gente for pegar, eu expliquei, se a gente for trazer os dados da Lancet atualizados hoje para o Brasil, em 1990, dor lombar aguda ou crônica era a 8ª causa e a força de expressão por dias vividos com incapacidade. Depois, por dias vividos com incapacidade. Zé Mário, aí a empregada doméstica, serviços gerais, tá lá com a vassoura, balde, tudo. Pô, a mulher tá morrendo de dor no lombar, cara, não vou trabalhar hoje, porque não tô me aguentando em pé. Eu tô com muita dor. E aí tem as características da dor, que eu vou entrar mais na frente, tem algumas publicações que eu trouxe interessantes dentro dessa pauta. Mas 1990, pula para 2010, saiu da 8ª causa para a 3ª, perdendo na estatística para infarto e acidente automobilístico. E em 2017, fica na 1ª posição, entendeu? E é a 1ª causa, né, de aposentadoria no INSS por incapacidade funcional relacionada às disfunções da coluna vertebral. Então, o exercício físico contribui de forma efetiva na reabilitação e manutenção das pessoas que trabalham carregando peso e as pessoas, inclusive, que não carregam peso, mas ficam um dia inteiro sentado, entendeu? Provocando, às vezes, um processo de estase do sistema. A dor funcional vem até do cara só ficar digitando. Só que o dia inteiro na posição sentado. Então, e a cervical? 12, 14 horas. O movimento da cervical. Né? Se a gente pensar em tendinopatias, a gente sabe que a maior causa das tendinopatias é a redução da circulação nervosa. Se você analisar do ponto de vista neuroanatômico, neurofisiológico,
né? São 12 pares de nervos cranianos, 31 pares de nervos periféricos, a visão metamérica dos nervos torácicos, mas eu posso ter o meu braço íntegro aqui. Agora, se eu tiver uma redução da circulação nervosa da cervical, eu posso começar a sentir uma parestesia, que é a dormência, né? Perda da famosa força, dormência, né? Ou uma cervicobraquialgia, se a gente pensar em membro superior. Então, cara, a manutenção da coluna vertebral é fundamental. E quem age na manutenção desse sistema? O movimento, entendeu? Então, aí o tratamento, a prevenção vem do movimento. Onde entra a competência do profissional de educação física, assistindo aquelas pessoas menos desfavorecidas, numa UBS, por exemplo. Então, a gente tem artigos mostrando que a terapia manual associada ao exercício reabilita rapidamente e as orientações vão manter dentro desse padrão consciente dessa pessoa que ela não pode parar de fazer exercício até ela morrer. Exercício sempre, até a morte. E aí a gente tem essa ferramenta na mão, profissional de educação física. O governo está perdendo essa ferramenta. Como avaliar? O Estado precisa assumir essa ferramenta. O Estado tem que conseguir ofertar a contratação do profissional de educação física para esse trabalho. É indiscutível a atuação desses profissionais, reduzindo a despesa dos cofres públicos e planos de saúde. Isso está provado. Plano de saúde é bom, muito bem, doutor Zé Mário, essa questão do particular, porque a gente fica cobrando que o governo faça, que a saúde seja melhor qualificada com a contratação de profissionais devidamente habilitados. Esse é o melhor caminho. Esse é o melhor caminho. Posso dar uma pancada na Big Pharma? Acho que deve, mas tem isso também. O plano de saúde, quem consegue pagar seu planinho de saúde, né? O plano de saúde acaba tendo um gasto maior, porque tem que atender essas pessoas com a questão farmacamentosa, com a questão medicamentosa. Então, isso é caro. Então vamos lá, vamos trazer consciência aqui para a população, sem dar mais lucro para a indústria farmacêutica. Eu falei de epidemia que é a dor lombar. Então na Lancet está lá, bem, né? A gente observa que qualquer um tem acesso a essa pesquisa. Entra na Lancet. Entra na Lancet, está lá. Vai lá, está publicado na Lancet. Então o que acontece? Essa epidemia dor lombar, né? A gente acompanha os gráficos da evolução dessa epidemia dor lombar pela Lancet e a gente vê que isso cresce exponencialmente ao longo dos anos, independente até de se o país é pobre ou rico, esse gráfico ele não se altera. Olha que interessante essa informação. E concomitantemente a essa necessidade de tratar essas pessoas que estão sofrendo, né, de forma indesejada, e a venda de remédio acompanha esse crescimento. E aí, na prática clínica dos hospitais diariamente, é muito comum o neguinho estar massificando a prescrição de opioides. O que é um opioide, Zé Mário? Tramal é um opioide. Codeína é um opioide. Morfina é um opioide. Morfina, codeína... são derivados da coca, criam dependência. E aí eu digo para você, vão matar por hipoxia. As pessoas que fazem uso abusivo de opioides vão morrer por hipoxia. Faz a hipoxia, morre por parada respiratória. E tem publicação recente americana mostrando, né, que hoje nos Estados Unidos 134 pessoas morrem diariamente por fazerem uso abusivo de opioide. A população não tem noção disso. Adora tomar um Tramal, adora tomar um Tilex. Não, tô com dor, meu joelho tá doendo a beça, Tramal, remédio. desce cá, beleza. Amigão, você tem 3 maneiras diferentes de estimular a analgesia, observando os mecanismos da atividade de neurotransmissão do sistema nervoso central. Você tem o sistema adenocinético, endocannabinoide e opioide. Os opioides, eu acabei de dar o exemplo dos opioides. Endocannabinoide entra a modinha do canabidiol. Entendeu? Então, se evitar tomar remédio, o pâncreas, o fígado e o rim agradece. Se a gente pensar em doença, em desenvolvimento de doença hoje, ninguém fala muito do coração, né? Mas, cara, o fígado e o rim, amigão, sofrem. Porque anti-inflamatório mata o rim. Faz um mal desgraçado pro rim. E as pessoas tomam isso como se fosse sorrisal. Passam anos tomando. Tudo bem, meu pai hoje, cara, meu pai é engraçado, né? As culturas se diferem, né? A gente tem são gerações diferentes. Eu não tomo remédio de jeito nenhum, só se eu precisar, não estou dizendo para você, eu não sou antivac, não sou antirremédio. Se eu tiver com a minha garganta cheia de placa de pus, eu vou entrar no antibiótico. Lógico que eu não sou burro, porque isso pode generalizar, tomar proporções indesejadas. Mas evitar tomar remédio de todas as formas,
entendeu? E tá Qualquer provado, dorzinha de cabeça. terapia manual. Quando você mobiliza uma articulação, você ativa essas 3 vias. Por isso que a dor fala, pô, o cara mexeu aqui no meu dedo, tirou a dor na hora, tirou a dor com a mão. Não, não é isso. É como o sistema recebe essa informação, como ele processa, entendeu? E como ele devolve essa informação. Devolve, entendeu? com Essa a relação mediação das dores. referência e a modificação que quando você faz uma intervenção, o cérebro vai ter uma neuromodulação eliminando aquele sintoma indesejado. Entendeu? Então, ó, a gente tem que continuar enfatizando de forma, a título até de utilidade pública, né? Massificar esse tipo de informação para tirar da escravidão muitas pessoas que estão ali, cara, sofrendo e estão ainda botando o remédio achando que aquilo faz bem E gerando aquilo outras vai doenças, agravar. né? Remédio Fígado, tem efeito pâncreas. colateral. Vão Entendeu? parando, vão tendo Tem efeito problema. colateral. Os efeitos colaterais Os efeitos gravíssimos. colaterais que são muito indesejados. E as pessoas não, acham que não, remédio só faz bem. Pelo contrário, veja. Tira o remédio da sua vida, entendeu? Sem polemizar nada. A gente, na prática clínica, a gente observa isso. Naqueles projetos que eu fiz, né? Pilotos lá, Itapuã, Paranoá, Vila Cauí. Pô, tinha gente que a gente tratava gratuitamente, a gente costumava atender 100 pessoas por dia, e a pessoa no segundo final de semana lá, quando ele voltava, ele falava assim, doutor, parei de tomar um remédio, melhorei, o que eu faço? Amigão, vai tomar forró, vai pra sua casa, dança o forró, vida que segue, entendeu? Que você achou que o remédio era bom e o remédio não estava te fazendo bem. Eu, te avaliando bem, com observação bem singela, falei, para de tomar um remédio para isso aqui, porque inclusive é o seguinte... Eu falei das características da dor. Então, o que é o dia a dia? Uma dor nociceptiva, ela pode responder bem a anti-inflamatório. Mas se ela for uma dor crônica, e o que se faz com a dor crônica hoje, né? A título de medicação? Neguinho prescreve anticonvulsivante e antidepressivo. Esses remédios vão agir na atividade de neurotransmissão, não tratando, às vezes, efetivamente o contexto, causa, sintoma. E aí... Você tem que até ter esse conhecimento para saber se a medicação, quando eu estou avaliando você medicado, para eu saber até que se essa medicação que você está tomando, não que eu queira prescrever medicação, mas se essa medicação ela está adequada à sua condição clínica e necessidade de tratamento. Perfeito. Então o profissional tem que conhecer isso. Inclusive o profissional de educação física. Para conhecer isso tem que ser na prática, né, Zé Mário? Você tem a informação teórica, mas precisa viver isso. Que é um grande diferencial que eu quero destacar Vivenciar. do Dr. Zé Mário. Vivenciar. Por isso que o Conselho Profissional está focando em ter parceria com o Dr. Zé Mário para que nós possamos oportunizar aos profissionais de educação física registrados no Conselho a vivência clínica, a vivência prática no atendimento dessa população. Você citou o projeto que você fazia no Paranoá ali, eu fui gestor, administrador de uma cidade satélite, do Varjão. Você viu o tanto de gente que sofre de dor diariamente. É impressionante. Impressionante. Muito. É uma epidemia. Quanto mais carente é a população, maior a quantidade de pessoas reclamando de dor. E a covardia, que me desculpem os farmacêuticos, mas muitas vezes é uma covardia. A pessoa não recebeu o salário, ela pega na farmácia o remédio para pagar depois. Cara, isso é fato. Eu assisti isso dentro do Itapuã. Meu Deus! O projeto dentro do Itapuã. A empregada doméstica, né? Ela sai lá com muita dificuldade, com o filho e tudo, né? Pô, cheia de restrição, cheia de estresse já pela própria condição socioeconômica mesmo, dela. socioeconômica. Ela passa na farmácia, ela fala assim, ó... Aí alguém chama ela para fazer uma faxina, ela tá moída, quebrada. Ela vai na farmácia, neguinho, enfia um diprospan, que é um corticoide, ela vai lá, faz a faxina, quando recebe, vem e paga a farmácia. Pô, fala sério, né? Isso é cruel, isso é cruel. Ela cobra... Mas é a realidade, né? É a realidade. Para ficar próximo, R$120 de diária, R$150 de diária. Muito e louco. paga 98, não sei, eu não 110 sei no remédio. Não sei quanto custa o diprospan hoje, a aplicação, injetável, não sei dizer quanto custa. Sai, se medica para diminuir a dor, vai lá, trabalha um dia inteiro, carregando peso, abaixando, flexionando, subindo, descendo o banquinho, vai na janela. Aí recebe R$150 de diária, paga 120 na farmácia, fica com R$30. Rapaz, se ela não fizer isso, o pão não chega na mesa dela. A gente, realmente assim, eu já cheguei a tirar dinheiro do meu bolso para ajudar a gente, entendeu? E assim, mas fico muito gratificado porque eu falo assim, cara, gente de bem, né, gente de caráter. Não é todo mundo que mora em comunidade que é vagabundo. Mas não. No seu atendimento, entendeu? Gratidão desse pessoal quando a dor some.
Tu falou, brincou, eu mandei o cara ir dançar. Posso brincar? Não, dançar claro, liberta o cara. Você tem conhecimento, você usa o seu conhecimento para libertar muitas pessoas dessa escravidão sociocultural. A educação física tem esse potencial. Essa pegada, né? Essa pegada de ajudar é uma ajuda, assim, de gente que tem um coração bom, que tem índole boa e que se preocupa com a comunidade. Porque a gente morre e não leva nada, Lúcio. A gente vai... Deixa os bons frutos aí, ninguém vai levar apartamento, carro, nada disso, cara. Verdade. A gente tem que ter essa consciência. Vamos morar todos juntos no Campo da Esperança um dia. A gente se comunicou de uma cova para outra. E aí, Lúcio, Rogério, tudo bem? E aí, Zé, como é que tá? Pô, qual que é o número da sua cova mesmo? Então, assim, a gente pode até brincar com isso, mas é uma realidade. Sim. Né? A gente costuma dizer na brincadeira que tem duas coisas que são certas na vida, que é a morte e o pagamento dos impostos. Não tem essa brincadeira? Uau, sim. Então, louco, né? Mas aí... Dando a gratidão dessas famílias, E aí é isso. Mas eu já recebi até galinha viva. A mulher falou assim, pô, doutor, obrigado, eu quero te retribuir. Eu falei, não, a senhora não se preocupa com isso. Se eu gosto de um frango caipira, eu falei, gosto. Mas não se preocupa com isso não, dona Maria, fica tranquila. Cara, na outra sessão chega a mulher com uma caixa cheia de galinha caipira viva. Eu falei, pô, como é que eu vou carregar isso na moto? Né? Falei, pô, mas tudo bem. Mas num projeto, num atendimento, em cima do teu conhecimento, levando os colegas profissionais, fisioterapeutas, profissionais de educação física, numa pós-graduação, prestando esse serviço. Bom, o Conselho quer resgatar isso também. Nós queremos construir aí, mais tardar para o ano que vem, uma pós-graduação focada nesse aprendizado com a chancela do Conselho Profissional. O nosso presidente do Conselho Federal atual, Cláudio Augusto Bosch, presidente do Conselho Federal de Educação Física, tem atendido o Senado e a Câmara nas suas demandas de conversa para a construção de políticas públicas, levando essa esperança, que o profissional de educação física tem condições de atender essas demandas, como a questão da pandemia da dor, a epidemia da dor, né? Como a questão do próprio sedentarismo gerando aí a questão da obesidade e obesidade mórbida. O profissional de educação física, dentro do atendimento em saúde, no Sistema Único de Saúde, ele pode trazer essa qualidade de vida para a população, especialmente para a população mais carente, a custos módicos. Eu vou reforçar, né, com o artigo que eu trouxe aqui, essa virada de chave que enfatiza a necessidade da participação do profissional de educação física dentro da área de saúde. Boa, amigo. Dona, manda aqui, roda aqui que eu vou mostrar, que tem um artigo aqui extremamente interessante. Gente, só uma pausa. Lembrando que a nossa pauta hoje aqui, né, trata-se diante de tudo que a gente falou, é a necessidade da atenção em cima da intervenção do profissional de educação física atuando na área da saúde. Então, profissional de educação física, né, a gente tem um planejamento estratégico aí que vai continuar deixando a profissão em alta. Perfeito, é isso. Mostrando aí, população, vocês precisam de um serviço de qualidade e é muito louvável e efetivo o esforço que o Conselho Federal e o Conselho Regional de Educação Física, especialmente na boa vontade e disponibilidade de tempo da figura professor Lúcio Rogério, modificando um pouco a nossa história a partir do dia de hoje. Eu vou mostrar um artigo que é uma virada de chave aqui. Esse artigo é excepcional. Olha só. Esse artigo, esse estudo, ele está mostrando aí, né? É lógico que ninguém tem dinheiro para ter um equipamento de ressonância magnética funcional, e que é caríssimo, né? Milhões aí. Mas olha só a virada de chave. A ressonância magnética funcional, ela vai mostrar como o cérebro funciona, quanto que está sendo aportado de sangue nas áreas cerebrais. E essa ressonância não é uma foto, é um filme, cara, desse funcionamento. Em tempo real, né? Em tempo real. Acontecendo. Ressonância magnética funcional em tempo real é um filme, não é uma foto. Então esse artigo, ele evidencia o seguinte: a gente não tem capacidade de ter um equipamento desse, né? Repetindo isso, mas nós, profissionais de educação física, já estamos acostumados a monitorar, né, os nossos atletas, os nossos clientes dentro de academia, e aí a gente tem a opção de usar uma cinta que vai com sensor que vai medir ali a atividade periférica, né, e pela HRV significa variabilidade de frequência cardíaca. Também esse artigo evidencia uma coerência dos resultados da variabilidade de frequência cardíaca
Com a imagem. Com a ressonância magnética funcional. Existe coerência, então você pode predizer como o cérebro está funcionando usando a variabilidade de frequência cardíaca, entendeu? E dizendo para o seu cliente, para o seu atleta, como que está funcionando o cérebro dele. Então isso é viável. Uma cinta dessa custa 650 conto, entendeu? Então a gente inserir isso em pacientes, às vezes, nessas UBSs aí, o atendimento de treinamento, pode com a mesma precisão de uma ressonância magnética funcional, você sabendo, conhecendo como funciona o sistema nervoso autônomo, né, e usando esse equipamento, você vai decolar no seu atendimento, numa UBS, por exemplo. Causar benefícios para a população de forma massiva, com qualidade e exatidão. Prática clínica baseada em evidência. Você atua na área da saúde. Roda um slide aqui, Jordana, que é aquele que fala do sistema nervoso autônomo. Aproveitando e agradecendo a Jordana, maravilhosa, Jordana. Não, firme. Pode voltar. Entendeu? Você tem... mas tem que ter uma ferramenta. Cara, não, amigo. Você tem condição, você é profissional de educação física, entendeu? Conhecedor da importância do funcionamento do sistema nervoso autônomo. E parte dessa ferramenta nem é tão cara. A realidade... É viável, existe viabilidade. Dentro dos hospitais, você vai requerer a compra desse equipamento, da cinta, entre outros, periférico, que vão ajudar muito a população no atendimento diário. Isso é prescrição correta. Quer ver, atendimento correto. Se a gente pensar aqui, porque a gente tem que entender o seguinte, gente, sistema nervoso voluntário e involuntário, chamado de autônomo, simpático, parasimpático e entérico, né? Isso não é aula de fisiologia, mas a gente tem que entender o seguinte. Passa aí, Jordana, por favor. Para frente. Aqui, Olha como é importante o profissional da educação física, né? O domínio do conhecimento. Antes. Não. É isso. A importância do conhecimento profissional da educação física, dentro desse contexto que eu estou falando, é um conhecedor intrínseco do funcionamento do sistema nervoso autônomo, como eu dei essa explicação agora, porque o sistema nervoso autônomo, ele modula o movimento, entendeu? Ele modula a atividade postural, existe um sistema tônico postural, então o sistema tônico postural, ele tem muita relação com os captores do equilíbrio. Para você que trabalha com movimento, você tem que entender que olho e pé têm muita afinidade, são muito importantes, porque tem a dupla função de estereoceptor e endocaptor. Tanto manda informação, processa e manda para o meio externo, quanto recebe. Então, 70% das funções posturais é a má acomodação proprioceptiva, a má acomodação da planta do pé em relação ao solo. Entendeu? E... você, profissional de educação física, trabalha com movimento o tempo inteiro. Então, ausência de dente, má acomodação da oclusão, tudo isso mexe com o sistema tônico postural. Então, o profissional de educação física vai orientar. Não é que você tem que, vamos botar uma palmilha, não tem várias formas de você mudar isso. O corpo se adapta, né? Mas tem coisas, sintomas indesejados que são causados, às vezes, assim, ele tem que ter a sensibilidade de entender que uma ausência de dente vai 100%... pacientes que usam prótese, 100% dos pacientes que usam dentadura, para ficar claro, tem dor lombar crônica. E isso faz parte de um contexto de má acomodação e força de preensão da oclusão que mexe com todo o sistema. É o equilíbrio corporal pelo sistema nervoso central. Sistema nervoso autônomo, né? Que ele modula isso, né? Porque é a atividade ganglionar, né? Inclusive que está mandando sangue. Eu posso fazer uma manobra de terapia manual e aumentar a estimular a circulação nervosa, aumentar a sinapse nervosa. Mas que está comandada a níveis acima, por exemplo, uma dor na lombar baixa. Eu estimulo, faço uma mobilização, posso fazer uma manipulação, isso vai aumentar a sinapse, entendeu? Diminuindo o sintoma de uma dor radiculopatia, uma dor que se periferiniza para o membro inferior. Mas se eu quero mandar sangue para aquela região, eu tenho que subir a nível da transição T12L1 e estimular essa região também, porque eu preciso aportar mais sangue, porque eu estou tendo uma estase naquela região. Então, tem que conhecer, tem que estar capacitado para saber apertar o botão certo, tá? E se a gente pensar, volta naquele artigo, vai num outro artigo aqui que é extremamente interessante. Não, vai. Olha só que louco. Isso aqui, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu acho que é o último. Pode passar. Aí, olha só, isso aqui é uma revisão sistemática, né? Todo mundo sabe o que é uma revisão sistemática. Dentro de uma determinada pauta, eu vou selecionar lá os 20 melhores artigos e publico em cima desses 20 artigos aí. Então, olha só, esse artigo fala, tá? São 3.110 pacientes assintomáticos, não sentem dor nenhuma, tá? E a ressonância magnética desses 3.110.
Então, a publicação é de 2015. Então, muitas pessoas às vezes estão olhando as academias e falam assim, já chega e fala, professor, pega leve comigo que eu tenho uma hérnia de disco. Olha só que maluco, né? Porque o corpo, ele segue um processo, a gente evolui de forma degenerativa, né? Então, todo esse processo de artrose, esses desequilíbrios relacionados à coluna vertebral... Desgaste com a própria idade é normal. A gente envelhece, isso é um processo de envelhecimento, isso é natural, fisiológico, né? Então, essa revisão sistemática, ele mostra o seguinte, passa para o outro. Aqui são 3.110, né? E a relação da visão epidemiológica dos achados de exame de imagem, olha lá, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Então, degeneração discal. Aí eu tenho lá, ó, o percentual. Passa para o outro, Jordano, em percentual. Eu tenho aqui, ó, degeneração do disco. 20 anos de idade, 37% dos 3.110 tem degeneração discal. Abaulamento discal, 20 anos de idade, 30% dessa população. Se a gente pular lá para 80, 34% tem. Então, olha só, esse estudo mostra muito bem, inclusive com os placebos que a gente já viu, que eu posso ter o mesmo achado epidemiológico de exame de imagem que você, por exemplo, uma hérnia extrusada na L5 à direita, que vai causar uma dor, uma radiculopatia por membro inferior direito. Eu sinto dor e estou me queixando de dor e você tem o mesmo achado de exame que eu tenho e não sente nada. Então, assim, tem que estudar muito bem tudo isso para saber como conduzir, inclusive, o exercício, né? Porque envolvendo sobre a carga mecânica... individualizar esse atendimento, né? Porque você tem acesso à informação, ela te traz informações genéricas, mas o atendimento é pessoal, é personalizado. Todo esse conhecimento que faz parte de uma visão epidemiológica que vai nos guiar a um diagnóstico assertivo. Não conhecedor daquilo que é evidência da prática clínica, você vai cometer sucessivamente erros indesejados, mesmo com a boa vontade de querer resolver o problema daquele paciente que está lá solicitando o seu serviço. Acho que fica objetivamente... O atendimento em saúde precisa estar respaldado em conhecimento. Conhecimento, cara. Até porque você está lidando direto com demandas da saúde daquele indivíduo. Dor, é muito evidente na dor crônica e na dor. Prescrição do exercício. A prescrição... Quando você impõe muita sobrecarga, sem ter avaliado e sem conhecer como funciona a queixa, pode agravar. Eu fiz aqui, mas agora eu tô com esse sintoma aqui. Aí o cara não conhece, aí fala assim, mas esse sintoma aqui é para comer ou para passar no cabelo? Aí fica complicado, né? Tem que saber. Que aí fala assim, não, para que isso aqui tem relação com isso. Então a gente vai reverter essa situação. E aí vem a formação de qualidade, né? Então, tem um artigo muito interessante também, que é assim, aquela coisa de receita de bolo não funciona, a gente já sabe que não funciona, a gente sabe que isso é fruto de uma deficiência de formação, mas assim, o exercício é bom para tudo. A gente, dentro dessa pauta de dor, esse artigo aqui é extremamente interessante. O objetivo dele foi investigar indivíduos com dor musculoesquelética crônica e que respondendo à atividade autonômica simpática e parasimpática. E aí envolvendo exercício aeróbio e exercício resistido, comparando os indivíduos saudáveis com os indivíduos que estão sofrendo de dor musculoesquelética crônica. Os critérios, né? Foram 10 estudos, que são a revisão sistemática, 10 estudos com um N total de 305 participantes, aí comparando essa população com dor musculoesquelética crônica, e aí eu citei lá, dor lombar, fibromialgia e dor miofascial, comparando isso com a população saudável. Passa para frente, Jordana. Olha que interessante esse estudo, só para a gente quebrar um pouquinho esses jargões, né, do dia a dia. Então, na população que sofria de dor crônica, a atividade simpática ela aumenta em repouso, né? Reduz a modulação parasimpática, variabilidade de frequência cardíaca. A recuperação autonômica se torna deficiente após o exercício. Aí você fala, não faz o exercício que vai melhorar. Opa, o estudo não está mostrando isso. Está mostrando que os indivíduos que já estão se questionando de dor crônica, e a recuperação autonômica ela é deficiente depois de você estimular e orientar ele a fazer o exercício. Nesse caso, nesse paciente que sofre de dor crônica e o que eu especifiquei lá. Já nos indivíduos, no grupo saudável, as respostas autonômicas elas foram adequadas, houve um aumento do tônus parasimpático após o exercício, com boa recuperação da frequência cardíaca e da pressão arterial. Passa, Jordana.
E aí a conclusão do estudo foi o seguinte, que os indivíduos com dor musculoesquelética crônica apresentaram uma disfunção autonômica persistente, entendeu? Com predomínio do sistema simpático, redução da recuperação parasimpática, desbalanceando a atividade autonômica, agravado pelo esforço físico. Então eu não posso dizer nesses casos, nessa condição fisiopatológica, que o exercício vai ser benéfico. Então, prescrever exercício nesse caso de dor crônica, pelo que o estudo demonstrou, piora o paciente. Piora o paciente. Então você precisa criar o momento correto para trazer a possibilidade. É onde entra a necessidade do conhecimento e uma boa avaliação. Entendeu? A gente tem que reverter isso. Precisa da avaliação diagnóstica. Precisa, cara. Precisa saber fazer o diagnóstico. O que acontece inicial. A partir do momento que o consumidor, população, entende que a avaliação para o profissional ganhar um dinheirinho a mais, aí a coisa desanda de uma forma muito indesejada. A gente precisa, às vezes, falar com muita humildade, o pé no chão, e que isso se perdeu no tempo em relação à atuação profissional da educação física. É duro falar isso, mas a gente tem que falar isso. Por quê? Porque vamos resgatar a consciência, entendeu? Do todo, porque somos uma unidade, lutamos pela categoria, para a excelência da atuação profissional em relação à sua prestação de serviço, e aí a gente tem que fazer alguns ajustes. E isso é um comentário salutar, porque isso ocorre em todas as profissões. Qualquer profissão que atenda todas, seja fisioterapia, medicina, precisa evoluir e essa união, força, categoria, né? Gostaria de enfatizar aqui que desde que a gente se conheceu lá, quando começou o conselho, né? Vamos deixar claro, a autarquia pública fiscaliza o profissional, mas vocês estão fazendo um trabalho excepcional, entendeu? Trazendo benefício para a categoria. Da mesma maneira que fiscaliza, protege o profissional. Gerando consciência, gerando oportunidade de busca de formação. Eu, como profissional de educação física também, que foi o início da minha formação, me formei em outras coisas, mas eu digo assim, cara, o conselho é um parceiro, amigo. O dia que você fizer alguma coisa sem conhecimento que prejudicar alguém, ele vai agir em sua defesa. Então ele é seu parceiro. Ao mesmo tempo que ele é seu parceiro, te fiscalizando, ele está te beneficiando. Vamos mudar um pouquinho essa consciência, essa visão, porque isso tem que parar. Não é possível que depois de 25 anos eu continue escutando a mesma coisa. Entendeu? Vamos trazer a realidade e, diante da necessidade desse processo de mudança, a consciência de que o conselho é parceiro, sim. Você pague com orgulho. Não é porque é obrigado. Pague se sentindo orgulhoso, porque ele está te protegendo. Quando você fizer alguma coisa errada, ele vai ser seu protetor. Vamos conscientizar isso. A gente tem a anuidade, a anuidade paga por ano, é uma coisa comum em todos os conselhos profissionais, em todas as profissões regulamentadas. A profissão regulamentada sustenta a sua própria fiscalização. Isso é primordial que seja compreendido, e a educação física já evoluiu bastante e já compreendeu bem isso. Hoje, a quantidade de pessoas que compreendem a necessidade de estar registrado, de estar mantendo a sua atuação profissional de forma legal, se reforça quando ele percebe que o Conselho vai ao Congresso Nacional, o Conselho vai às câmaras estaduais e municipais de legislação para construir legislação em defesa do exercício da própria categoria. Fundamental porque essa consciência. Isso favorece a população usuária. Nós somos um órgão de defesa do consumidor de atividade física. Quem consome atividade física, exercício físico, quem busca o profissional de educação física, tem que ter garantia de que esse profissional vai atuar de forma correta, vai buscar gerar qualidade de vida e saúde e não agravar as suas doenças e os seus problemas. Fundamental. E se não tem conhecimento, vai agravar, não tem saída. O incompetente, o sem conhecimento, aquele que não se atualiza, aquele que não busca evoluir, fazer a manutenção, inclusive, do que aprendeu, ele precisa aprender sempre mais, nunca se sabe tudo. Essa humildade tem que ser uma rotina na vida do profissional de educação física. Nós estamos sempre nos deparando com aquela coisa do binômio, né? Influência, comportamento. Então, olha só, a internet hoje virou uma loucura, né, velho?
É uma loucura. Eu tô mais afim de mudar de planeta. Quando tu arrumar uma condução, tu pode ser até um jegue. Agarro no ar, deixa de mudar de planeta. Porque a coisa tá bagunçada. Então, olha só. Eu acho que uma massificação, uma campanha bem feita, né? Com aquilo que é possível, né? Do ponto de vista da até condição financeira. Claro. Eu acho que essa massificação ela tem que se tornar uma constante. Porque aí é onde envolve a proteção, conscientização e modificação comportamental daqueles que estão atuando. Eu não estou dizendo que alguém vai fazer alguma coisa de propósito. Claro, não existe, cara. Ninguém vai fazer de forma leviana, intencional, alguma coisa que possa prejudicar, entendeu, a pessoa. A gente sabe que isso é fruto do conhecimento, né? Da ignorância é a ausência de conhecimento. Então, de forma ignorante ali, o cara está atuando sem saber o que ele está fazendo. Mas normalmente a gente aprende muito com os nossos erros, né, cara? A vida faz com que a gente evolua aprendendo com os nossos próprios erros. E aí é que a coisa toma proporções desejadas futuramente. Então, assim, cara, eu sinto assim uma tranquilidade muito grande de estar conversando com você aqui hoje, entendeu? Eu acho que essa pauta ela vai se estender, o nosso planejamento estratégico ele vai se estender, nós vamos colher bons frutos de toda essa conversa, né? Basta que a gente não tenha nenhuma barreira burocrática que possa Não, e se tiver barreira, nós vamos nos preparar para fazer o salto correto. Vamos superar essas barreiras. Superar essas barreiras. Então, parceiros como o IG Sport, que é o instituto que trabalha com formação a partir da UNB, nós temos parceiros como a própria Place. A Place está nos auxiliando, nos oportunizando momentos e se disponibilizando, é uma empresa, a trazer qualidade. Isso o sistema Confef-Cref está buscando, como outras autarquias, Conselho Federal de Enfermagem, o Conselho Federal de Nutrição, o próprio Conselho Federal de Medicina e os seus sistemas regionais, são entidades que defendem o usuário desses serviços, mas que, para defender os usuários, precisam garantir cada vez mais qualidade para o seu profissional atuar de forma correta, atuar com competência. E essas oportunidades, além da formação, também precisam gerar condição de trabalho, locais de trabalho, acesso ao profissional que atua nessas áreas. E essa busca do Conselho, do Sistema Confef-Cref, aí eu repito, né, o nosso presidente Cláudio Augusto Bosch, o nosso presidente local aqui no Distrito Federal, nosso querido Roberto Nóbrega, que é um doutor que trabalha em formação, ajuda uma universidade particular a construir formação, mas que já foi subsecretário de Educação do Distrito Federal, é alguém que conhece a questão política, conhece o sistema, e nós estamos buscando justamente isso. Parcerias para melhorar cada vez mais, para fazer com que o profissional esteja não só qualificado devidamente, mas seguindo uma postura ética profissional, seguindo um atendimento cada vez melhor e, é óbvio, buscando cada vez mais reconhecimento, inclusive financeiro. É importante dizer que os profissionais de saúde, de uma linha geral, médico, enfermeiro, ainda não estão recebendo o que merecem, mediante a competência que têm em atender a nossa comunidade, a nossa população. E a gente tem que também buscar essa qualificação para poder exigir melhor remuneração. Tudo isso acaba virando uma bola... Uma coisa é consequência da outra. Que nós vamos tocar juntos. Fico muito honrado. A honra é nossa. E com a sua presença, né? E agradeço já o crédito antecipado do Conselho Federal e do Conselho Regional nessa nova trajetória de caminhada em busca da excelência do conhecimento e boa prestação de serviço, exaltando a necessidade da atuação do exercício profissional, do profissional de educação física. Tenho convicção que isso vai dar certo, né? Os estudos estão aí nos auxiliando e evidenciando aquilo que vão nos nortear na prática clínica diária. E agradecendo também a Place, a Jordana, né? Maravilhosa aqui nos auxiliando nesse podcast. E até uma próxima. Até uma próxima, Zé Mário, até uma próxima, Place. Eu preciso citar, por exemplo, em 2023... Slide lá, Jordana. Em 2023, o primeiro slide, mas em 2023, o nosso parceiro Patrick Novaes, já era presidente do Conselho Regional, Patrick ele correu atrás, buscou legislação. A gente tem a Lei 7.016 de 2023, citando
anexando a Lei 3.320 de 18 de fevereiro de 2004, o profissional de educação física como especialista em saúde. Então, esse tipo de busca do conselho profissional, o sistema busca garantir legalidade para a atuação profissional. Isso também é uma pertinência em ser dito aqui hoje. Um abraço. Nossa aí, busca. Louvável seu esforço durante todos esses anos aí, à frente da presidência do Conselho Regional de Educação Física. Tá? E que Deus nos abençoe, Zé Mário, aí, com entidades como a Place, maravilhosa aqui. A gente precisa do auxílio da Place. Ô, Place, ajuda a gente, né? Ajuda a gente. Aí você vai ajudar. Agradeço aqui. E aqui, população, mais uma vez, profissional de educação física de mãos dadas com a sociedade. E louvável a sua iniciativa como presidente e quem teve o insight de criar essa Câmara de Atividade Física e Saúde. Abraço para todos vocês, até a próxima. Um abraço e até a próxima.